O maravilhoso, uma vez afastado esses fenômenos, nada mais tem que repugne a razão, porque eles vêm se colocar ao lado de outros fenômenos naturais. Nos tempos de ignorância, todos os efeitos dos quais não se conheciam as causas eram reputados como sobrenaturais. As descobertas científicas sucessivamente restringiram o círculo do maravilhoso. O conhecimento desta nova lei o reduziu a nada. Aqueles, pois, que acusam o Espiritismo de ressuscitar o maravilhoso, provam com isso que falam de uma coisa que não conhecem. As manifestações dos espíritos são de duas naturezas, os efeitos físicos e as manifestações inteligentes. Os primeiros são os fenômenos materiais e ostensivos, tais como os movimentos, os ruídos, os transportes de objetos, etc. As outras consistem na permuta regular de pensamentos, com a ajuda de sinais, da palavra e principalmente da escrita. As comunicações que se recebem dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou superficiais, segundo a natureza dos espíritos que se manifestem. Aqueles que provam sabedoria e saber são espíritos que progrediram. Aqueles que provam ignorância e más qualidades são espíritos ainda atrasados, que progredirão com o tempo. Os espíritos não podem responder senão sobre o que sabem, segundo o seu adiantamento, e além disso, sobre o que lhes é permitido dizer, porque há coisas que não devem revelar, visto que não é dado ainda ao homem tudo conhecer. Da diversidade nas qualidades e aptidões dos espíritos, resulta que não basta se dirigir a um espírito qualquer para ter uma resposta justa a toda questão, porque sobre muitas coisas ele não pode dar senão sua opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa. Se ele é sábio, reconhecerá sua ignorância sobre o que não sabe. Se é leviano ou mentiroso, responderá sobre tudo sem se preocupar com a verdade. Se é orgulhoso, dará sua ideia como uma verdade absoluta. Foi por isso que São João Evangelista disse: não creiais em todo espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. A experiência prova a sabedoria desse conselho. Haveria, pois, imprudência e leviandade em aceitar sem controle tudo o que vem dos espíritos. Por isso, é essencial conhecer a natureza daqueles com os quais se tem relação. Reconhece-se a qualidade dos espíritos pela sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições. Nela transparecem a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a moral mais pura. Ela é concisa e sem palavras inúteis. Nos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância de palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à moral sadia, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência, presunção ou arrogância são sinais incontestáveis de inferioridade no espírito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, seu horizonte moral é limitado, sua perspicácia restrita. Eles não têm das coisas senão uma ideia frequentemente falsa e incompleta, e estão, por outro lado, ainda sob a influência dos preconceitos terrestres que tomam, algumas vezes por verdades. Por isso, eles são incapazes de resolverem certas questões. Eles podem nos induzir ao erro, voluntária ou involuntariamente, sobre o que eles próprios não compreendem. Os espíritos inferiores não são por isso todos essencialmente maus.
Há os que não são senão ignorantes e levianos. Há os gracejadores, os espirituosos, os divertidos e que sabem manejar o gracejo fino e mordaz. Ao lado disso, encontram-se no mundo dos espíritos, como sobre a terra, todos os gêneros de perversidades e todos os graus de superioridade intelectual e moral. Os espíritos superiores não se ocupam senão com manifestações inteligentes, objetivando nossa instrução as manifestações físicas ou puramente materiais. Estão mais especialmente nas atribuições dos espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores, como, entre nós, os torneios de força cabem aos saltimbancos e não aos sábios. As comunicações com os espíritos devem sempre ser feitas com calma e recolhimento. Não se deve jamais perder de vista que os espíritos são as almas dos homens e que seria inconveniente deles fazer um jogo e um objeto de divertimento. Se se deve respeito aos despojos mortais, deve-se muito mais ainda ao espírito. As reuniões frívolas e levianas faltam, pois, a um dever, e aqueles que delas fazem parte deveriam meditar que de um momento para o outro podem entrar no mundo dos espíritos e não veriam com prazer que os tratassem com tão pouca deferência. Um outro ponto igualmente essencial a considerar é que os espíritos são livres. Eles se comunicam quando querem, com quem lhes convém e também quando podem, porque têm suas ocupações. Eles não estão às ordens e ao capricho de quem quer que seja, e não é dado a ninguém fazê-los vir contra sua vontade, nem dizerem o que querem calar. De sorte que ninguém pode afirmar que um espírito qualquer virá ao seu chamado em um momento determinado, ou responderá a tal ou tal questão. Dizer o contrário é provar ignorância absoluta dos mais elementares princípios do espiritismo. Só o charlatanismo tem fontes infalíveis. Os espíritos são atraídos pela simpatia, semelhança de gostos e de caráter e pela intenção dos que desejam sua presença. Os espíritos superiores não vão mais a uma reunião fútil do que um sábio da terra não iria em uma reunião de jovens estouvados. O simples bom senso diz que não poderia ser de outra forma. Se eles vão, algumas vezes é para dar um conselho salutar, combater os vícios, procurar conduzir ao bom caminho. Se não são escutados, retiram-se. Seria ter uma ideia completamente falsa crer-se que os espíritos sérios pudessem se comprazer em responder a futilidades, a questões ociosas que não provam ou atribuem nem respeito por eles, nem desejo real de instrução, e ainda menos que possam vir dar espetáculo para divertir curiosos. Se não o fizeram durante sua vida, não o podem fazer depois da sua morte. A frivolidade das reuniões tem como resultado atrair os espíritos levianos, que não procuram senão as ocasiões de enganar e mistificar. Pela mesma razão de que os homens graves e sérios não vão em assembleias inconsequentes, os espíritos sérios não vão senão em reuniões sérias, cujo objetivo seja a instrução e não a curiosidade. É nas reuniões desse gênero que os espíritos superiores gostam de dar seus ensinamentos. Do que procede, resulta que toda reunião espírita, para ser proveitosa, deve como primeira condição ser séria e reservada, que tudo deve aí se passar respeitosamente, religiosamente e com dignidade. Se se quer obter o concurso habitual dos bons espíritos, é preciso não esquecer que se esses mesmos espíritos nelas estivessem presentes em vida, ter-se-ia por eles a consideração a que tem ainda mais direito depois de sua morte. Em vão alega-se a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e recreativas para convencer os incrédulos. Chega-se a um resultado todo oposto. O incrédulo já leva a zombar das crenças mais sagradas,
Não pode ver uma coisa séria onde se faz brincadeira. Ele não pode ser levado a respeitar o que não lhe é apresentado de uma maneira respeitável. Por isso, das reuniões fúteis e levianas, daquelas nas quais não há nem ordem, nem gravidade e nem recolhimento, ele carrega sempre uma impressão má. O que pode, sobretudo, convencê-lo é a prova da presença de seres cuja memória lhe é cara. É diante de suas palavras graves e solenes, diante das revelações íntimas, que ele se comove e empalidece. Mas porque tem mais respeito, veneração e consideração pela pessoa cuja alma se lhe apresenta, fica chocado, escandalizado, em vê-la vir em uma assembleia de pouco respeito. No meio de mesas que dançam e da pantomima de espíritos levianos. Incrédulo que é, sua consciência repele essa aliança do sério e do frívolo, do religioso e do profano, e é por isso que taxa tudo isso de hipocrisia, e sai frequentemente menos convencido do que quando entrou. As reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal que bem, porque afastam da doutrina mais pessoas do que a ela conduzem, sem contar que se expõe à crítica dos detratores, que nelas encontram motivos fundados de zombaria. É erradamente que se faz um jogo das manifestações físicas. Se elas não têm mais a importância do ensinamento filosófico, têm a sua utilidade do ponto de vista do fenômeno, porque são o alfabeto da ciência, da qual deram a chave. Embora menos necessárias hoje, elas ajudam ainda a convencer certas pessoas. Elas, porém, não excluem de nenhum modo a ordem e a decência das reuniões, onde se as experimenta. Se fossem sempre praticadas de maneira conveniente, convenceriam mais facilmente e produziriam, sob todos os aspectos, melhores resultados. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. Aos que creem que elas consistem em fazer voltar os mortos com a aparência lúgubre da sepultura. O pouco que dissemos a esse respeito deve dissipar esse erro. Não é senão nos romances, nos contos fantásticos de almas do outro mundo e no teatro que se vêem os mortos descarnados saírem de suas sepulturas, vestidos ridiculamente da mortalha e fazendo chocalhar seus ossos. O Espiritismo, que jamais fez milagres, não fez mais este que outros, e jamais fez reviver um corpo morto. Quando o corpo está na cova, aí está definitivamente. Mas o ser espiritual, fluídico, inteligente, não foi aí encerrado com seu envoltório grosseiro, do qual se separou no momento da morte, e uma vez operada a separação, nada tem em comum com ele. A crítica malévola se inclina a representar as comunicações espíritas como cercadas de práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. Se aqueles que falam do espiritismo sem o conhecer, se tivessem se dado ao trabalho de estudar aquilo de quem querem falar, se poupariam de gastos da imaginação ou de alegações que não servem senão para provarem sua ignorância e sua má vontade. Para a edificação de pessoas estranhas à ciência espírita, nós diremos que não há para se comunicar com os espíritos nem dias, nem horas, nem lugar mais propícios uns que os outros, que não é preciso para os evocar, nem fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalísticas. Que não há necessidade de nenhuma preparação, de nenhuma iniciação, que o emprego de todo sinal ou objeto material, seja para os atrair, seja para os repelir, não tem efeito, e que o pensamento basta. Enfim, que os médiuns recebem suas comunicações tão simplesmente e tão naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem saírem do estado normal. Só o charlatanismo poderia tomar maneiras excêntricas e adicionar acessórios ridículos. A evocação dos espíritos se faz em nome de Deus, com respeito e recolhimento. É a única coisa recomendada às pessoas sérias que querem ter intercâmbio com os espíritos sérios.